enorme. Alice, bom dia. Bom dia. Bom dia, Isabela, Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só um minutinho que a gente já vai começar, tá bom? Oi, professora, bom dia. Bom dia, tudo bom, Luísa? Tudo, e você? Tudo jóia, tudo certinho. Luísa cada vez mais empreendendo. Muito bem, Luísa. Muito bacana. Só um minutinho que a gente já vai começar. Pessoal, nós vamos precisar do nosso livro de arte. Hoje eu vou fazer uma retomada dos conteúdos que estarão amanhã na nossa avaliação, tá bom? Então, eu preciso que você abra o livro lá na página 2, por favor, para a gente poder começar. Só estou ajustando um negocinho aqui, mas a gente já começa quando vocês pegam o livro, tá bom? Só fechando aqui, rapidinho, para a gente iniciar.
fez a prova de ciências ontem, pessoal? Eu fiz, professora. Ótimo. Hoje vocês estão de folga, né, entre aspas. Vai ter que estudar para a prova de artes. Isso, por isso que a gente vai retomar hoje alguns conteúdos, tá bom? Então, deixa eu Ok. encostar a porta aqui para a gente começar. Hoje eu estou aqui do CEP, matando a saudade, né? Eu estou vindo direto para cá. Mas hoje eu vim fazer nossa aula aqui. Hoje eu não estou fazendo nossa aula em casa, não. Então, vamos lá, galera. Quem quiser ligar a câmera, por favor, pode ligar, tá bom? Para que a gente possa se ver. Meu cabelo tá Mas antes, todo levantado. todo mundo acorda descabelado, né? Eu sei disso. Vamos lá, pessoal. Olha só. A nossa avaliação, a nossa prova, ela vai ter os conteúdos relacionados ao capítulo 2, Arte na Natureza, Linguagens Artísticas e seus recursos. A gente vai retomar alguns pontos, né, para que vocês possam lembrar. Tenho aí um marcador de texto para que vocês possam marcar, né, as informações que eu vou estar passando aqui para vocês, sinalizar, que são pontos importantes realizarem para a nossa avaliação de amanhã. Então, quando a gente começou a falar das linguagens artísticas e seus recursos, nós estamos falando que todos os artistas, né, todas as linguagens artísticas utilizadas aí por vários artistas, eles têm alguns elementos que são estruturantes, que são elementos importantes para que possam transmitir, né, suas ideias, seus sentimentos, ações. Então, para que eles possam obter esse resultado na hora de transmitir para a gente, por meio de uma obra, as ideias, os sentimentos, as emoções, eles precisam usar alguns recursos, algumas linguagens artísticas. E aí, nas artes visuais, e aí só retomando outro ponto, quando a gente fala das linguagens artísticas, a gente está falando aqui, então, das artes visuais, né, que é a pintura, a escultura, a arquitetura. Estamos falando do teatro, estamos falando da música e estamos falando da dança. E hoje ainda, né, a gente incorpora aí também a linguagem digital. Então, para que possa, né, ao usar essas linguagens, arte, dança, música, teatro, a própria linguagem digital, eles vão ter que usar alguns recursos, alguns elementos. Quais são esses elementos? Então, a gente vai falar por exemplo. Lá nas artes visuais, né, na pintura, na arquitetura, na escultura, quais seriam os recursos que os artistas poderiam usar? O que vocês me falam? Vamos relembrar aí. Nas artes visuais, vou repetir a pergunta, na pintura, na escultura, na arquitetura, o artista precisa usar alguns recursos, alguns elementos para compor. Que elementos são esses? Vamos lá, gente, a gente está retomando os conteúdos. Já pensou? Se eu lanço, essa pergunta estiver na nossa avaliação, ó, e aí? Eu acho que são pontos, a textura. Isso aí, Isabela. Pode continuar, se você tiver... Linhas também, se eu não me engano, entra gráficos, figuras geométricas. Isso aí, Ana. Então, as meninas estão corretas, Isabela e Ana Beatriz. Então, a gente vai ter lá na página 2, gente, isso está no segundo parágrafo da página 2 do nosso livro. Estão com o livro em mãos? Todos estão com o livro em mãos? Sim. Então, marque lá, pega um marcador de texto, pegue uma caneta, quem ainda não marcou, marque lá, olha só. Nas artes visuais, a gente pode ter como recursos, né, recursos artísticos para utilizar elementos estruturantes, a linha, o ponto, a forma, né, que é o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo, a textura, né, nós trabalhamos a textura, a figura do homem, do animal, da planta, dos objetos, a cor.
Então, esses são alguns dos recursos que podem ser usados na linguagem, na linguagem da arte visual, certo? Aí, agora, nós também vamos ter outros elementos muito... música, por exemplo. A música também é uma linguagem artística. Então, por exemplo, o ritmo, a melodia, a harmonia, a altura, né? A intensidade, o timbre. Então, para a gente observar que, dependendo da linguagem artística, nós vamos ter elementos que vão gerar a composição do artista, né? Do autor ali. No teatro, então, no teatro, quais são os elementos que vão constituir a obra? A direção, a atuação, a maquiagem, o figurino, a cenografia, a iluminação, a sonoplastia. Então, esses elementos vão compor ali a arte coletiva do teatro. Também na dança, então, como que a gente vai ter? Que elementos vão compor a linguagem artística da dança? A percepção do tempo, como ritmo, duração, intensidade, a exploração do espaço, né? Direção, plano, nível, extensão. Então, são elementos fundamentais para a dança. Então, a gente está vendo aqui quais são os recursos que os artistas utilizam dentro de cada linguagem da arte. Então, dentro das artes visuais, dentro da dança, da música e do teatro, ok? Bem, a gente também, dentro desses elementos estruturantes, eles também vão utilizar diferentes técnicas, né? E aí a gente estudou, quando a gente viu sobre a arte impressionista, que, por exemplo, os artistas, eles utilizavam uma técnica das pinceladas que é identificada muito tranquilamente para a gente diferenciar um movimento do outro. Então, por exemplo, os impressionistas, eles utilizavam pinceladas muito rápidas, né? Fazia sobreposição de cores puras, né? Eles não utilizavam muitas misturas de cores. Essa sensação mesmo de movimento, né? De intensidade, essa questão toda da emoção. E aí, quando a gente leva isso para outras linguagens da arte, a gente observa que nós vamos ter vários elementos de composição. Quando eles utilizam essas estruturas, né, do ponto, da linha, da forma, ou do movimento, ou da intensidade, a gente vai gerar, né, composições, por exemplo, no jazz, na música, né, a música popular, como o rock, o funk, na questão da música também, da cultura popular, da religiosa. Nas artes visuais, as composições vão gerar, por exemplo, a natureza morta, paisagem, retrato, arte abstrata. No teatro, né, dependendo dos elementos que eles vão usar, a gente pode ter uma composição de tragédia, de comédia, de drama. Né? Na dança, dependendo também dos movimentos, né, da composição que eles vão estar usando ali, vai gerar o quê? Uma dança étnica, uma dança mais popular, uma dança de salão, uma dança teatral. Então, isso a gente conclui o quê? Que dependendo dos elementos que forem usados, teremos diferentes composições, né? Teremos diferentes produções a partir do interesse do artista. Não pode perder de vista o quê? Duas perguntas básicas agora para vocês, hein? Primeira, quais são as linguagens artísticas da arte? Linguagens. E aí? Quais são as linguagens artísticas da arte? A gente pode ter quantas linguagens artísticas da arte, pessoal? Acabei de repetir várias vezes. São 4 que nós mais trabalhamos. Quais são? Quais são? Vou dar uma dica. Artes visuais, depois. Teatro, depois. Música e dança. Música e dança.
Anotem, por favor, essa informação aí no caderno de arte de vocês. Então, nós temos aí 4 linguagens da arte. Aí eu disse que hoje, dentro da contemporaneidade, a gente vai ter alguns autores, né, que se desenvolvem aí para pesquisar arte, que já inclui também a arte digital, tá? Mas dentro do contexto histórico, né, dentro dos estudos já considerados, a gente trabalha dentro dessas 4 linguagens. A artes visuais, teatro, a música e a dança. Quando eu falo de artes visuais, eu estou falando da pintura, da escultura, da arquitetura, ok? Então, não perca isso de vista, não. Tá, então a gente viu as linguagens da arte. Aí, dentro dessas linguagens, a gente vai ter os recursos, né, os elementos, vamos dizer assim, as ferramentas, uma palavra bem legal, para que se utilize nessas composições. Quando a gente fala, então, das artes visuais, a gente tem o ponto, a linha, a forma, a figura, né, a textura. Quando a gente fala da música, a gente tem o ritmo, a intensidade, o timbre. Quando a gente fala da dança, a gente tem o movimento, né, o ritmo também, duração. Então, isso é importante vocês destacarem esses momentos, tá bom? A partir da utilização dessas técnicas, né, dessas ferramentas, vão surgindo, né, as composições. Ok. Lá na página 5, nós trabalhamos o tema natureza morta. O que vocês apreenderam, compreenderam, entenderam sobre natureza morta? A gente chegou até a fazer uma atividade, né, relacionada à natureza morta. Para mim, por favor. E aí, pessoas, vocês estão muito calados, gente. Eu vou começar a avaliar vocês, a participação de vocês na aula, tá? O que é a natureza morta, professor? Isso, Guilherme. Eu vou até começar a anotar aqui no meu É caderno. quando o pintor ele cria obras que não têm vida, né? Então, com isso, ele representa uma natureza morta, né? Porque não tem vida. Ok, é praticamente isso aí mesmo, Guilherme. Então, a natureza morta é um gênero, né, da arte visual, da pintura, onde o artista ele representa ali na sua obra seres ou objetos inanimados, ou seja, objetos que não têm vida, como o Guilherme bem falou. Então, frutas, flores, garrafas, cadeiras. É muito comum também objetos, né, de uso pessoal, objetos relacionados à profissão, objetos relacionados à decoração. Então, natureza morta é um gênero da arte visual, né, das artes visuais, que são representados por seres ou objetos inanimados, ou seja, objetos que não têm vida. E aí a gente traz como alguns exemplos as frutas, as flores, garrafas, cadeiras, livros, né, objetos de modo geral de decoração, objetos relacionados às profissões. Ok? Então, a gente viu aqui no livro, na página 5, 2 exemplos, né, de obra de arte de natureza morta. Um foi de Michelangelo Caravaggio, intitulado Cesto de Frutas, e a outra foi do Henri Matisse, né, intitulado Natureza Morta com Vaso de Estanho e Estatueta Rosa. Então, a gente observa que que a gente observa de diferente entre os 2 artistas aqui da página 5, é que um trouxe a representação bem fiel, né, tal e qual o objeto que ele estava lá tendo como de observação. Já o Henri Matisse, ele tinha um outro estilo, né? Ele não se preocupava com a mistura de cores, com a forma, né, ideal do, mas também é uma obra de natureza morta. Depois, nós fomos trabalhando desenho de observação. Então, aqui na página 6, trouxe algumas dicas, né? Como que se faz um trabalho de observação
a partir de um objeto, né? Como que será que o artista ele traz, né, as ideias daquele objeto que ele está olhando de uma forma tão detalhada, né, para o seu quadro? Então, a técnica de observação possibilita o artista reproduzir o objeto, mantendo principalmente o que a gente chama proporção. Quando a gente olha aqui para a obra do Caravaggio, as frutas, as cestas, as folhas, a gente vê que elas estão no tamanho ideal, né? No tamanho praticamente real do objeto que foi observado. Então, trouxe para nós dicas assim, em relação ao braço do desenhista, como é que tem que estar esticado, para realmente medir a altura em relação à altura e largura do objeto, para que o artista possa perceber as dimensões, principalmente pelo tamanho do lápis, onde ele começa a fazer as marcações no papel. Então, a gente tem aqui na página 6 uma ilustração que mostra a técnica do desenho de observação. Mas o que a gente quer focar é o quê? Qual é o objetivo da técnica de observação? O objetivo da técnica de observação é possibilitar a reprodução de um objeto mantendo a sua proporção. Então, é esse o objetivo. Quando não se tem esse objetivo de manter essa proporção, o artista ele desenha sem se preocupar de estar ali medindo, analisando o tamanho. Ele senta lá, vai lá para o ateliê dele, senta na cadeira dele, mete a tinta, o papel, o lápis e vai desenhando aleatório. Mas quando se tem essa preocupação com a proporção em relação à dimensão, à largura, à altura, então precisa se trabalhar a técnica de observação. Ficou claro em relação ao objetivo, pessoal, da técnica de observação? Sim, professor. Sim. Então, a técnica de observação é para possibilitar a reprodução de um objeto, tá? Sua proporção. Então, quando se tem essa intenção, então precisa utilizar-se dessa técnica de observação. Aí vocês até também fizeram essa atividade. Depois, nós fomos lá para a página 8, onde a gente trabalhou a textura, né? E aí a gente viu que as texturas, elas têm diferentes texturas, né? A gente pode encontrar as texturas em diferentes lugares também, tanto né, quanto artificialmente, né, produzidas por nós. Então, a textura, ela se encontra numa superfície, né, e ela pode ser lisa, ela pode ser áspera, ela pode ser rugosa, ela pode ser macia. E uma coisa interessante, né, que a textura, às vezes, a gente não precisa tocar para saber qual é a sua textura. Muitas vezes, só de observar, só de ver, a gente já consegue identificar se é uma textura lisa, se é uma textura áspera, se é uma textura rugosa, macia, né? Então, a textura, ela pode ser de dois tipos. Ó, atenção, isso está lá no primeiro parágrafo da página 8. A textura, ela pode ser visual ou tátil, tá? Então, eu posso identificar a textura só vendo, então a gente chama de visual, ou eu posso identificar um tipo de textura sentindo, né? Fazendo o toque. Então, a textura ela pode ser tanto visual quanto tátil. As texturas também podem ser encontradas em superfícies tridimensionais. Então, é quando a gente trabalha aí com o volume, né? Altura, largura, profundidade, como a gente pôde ver nessa obra do Museu, onde é uma obra tridimensional, onde a luz do dia, né, interage com as tramas produzidas, né, no teto do museu e produzindo assim diversas texturas visuais, né, diversas composições. Nas artes visuais ou mesmo na arquitetura, a textura é muito usada para criar efeitos, né, para provocar sensações, né, sensações de movimento,
sensações de longe e perto, né? Sensações mesmo de misturas, né? Então, é muita coisa que se extrai quando se utiliza as diferentes texturas. Então, a gente tem aqui duas obras, onde a gente pode observar que foram utilizadas, né, diferentes texturas. Uma é do gaúcho Iberê Capixaba, ou perdão, Iberê Camargo, onde ele abusava das tintas, né, para criar muito densas, né, pastosas, que quando a gente olha assim, parece que elas estão tão grossas que a gente parece que elas vão sair, né, do papel, parece que elas estão táteis, de tão intensas que são. E o outro é um efeito, né, de textura num objeto, que é bem característica da cerâmica de Marajoara, lá da ilha de Marajó. Também nós vimos que ela pode ser gráfica, ou seja, ela pode ser produzida por meio de linha e ponto. E aí, quando se utiliza a linha e o ponto, também a gente começa a dar uma forma em relação aos desenhos geométricos, né? O grafismo. Então, também é um tipo de textura gráfica, o grafismo, né? O uso da linha, do ponto, dos desenhos geométricos. A gente pode criar diversas composições utilizando ponto, utilizando o grafismo, utilizando as formas geométricas, como a gente pode ver nessa técnica do Gustavo Kliman. E uma outra coisa, né? Que quando a gente fala de textura, a gente também pode usar as diferentes texturas para criar obras abstratas. A gente já viu isso, né? O abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. Então, quando nós estudamos o abstracionismo, a gente não consegue identificar ali na obra do autor o que ele está representando, né? Que figura ele está representando. É uma mistura de informações, né? De cores, às vezes de pontos, que se mistura que a gente não consegue identificar, mas com certeza ele tem ali uma ideia. E o abstracionismo geométrico é quando já se tem um uso intenso ali das formas geométricas para compor, como a gente viu no algumas obras, como o próprio trabalho do Mondrian, que utilizava muito linhas, né, para formar quadrados, cores muito neutras, né, enfim. Aí, depois, na página 11, nós começamos a trabalhar um artista que eu já tinha falado para vocês que eu gostava muito, né? Eu disponibilizei 2 vídeos para que vocês pudessem conhecer mais a obra dele, que é o Franz Krachenberg, que é um mestre das cores naturais, de pigmentos, de texturas diferentes, que tinha aí como matéria-prima o uso de madeiras, né, que estavam descartadas. Então, a partir dessas madeiras, ele fazia suas composições, as suas esculturas, as suas obras. E ele era escultor, gravador e fotógrafo polonês polonês naturalizado, brasileiro, desculpa. Polonês que veio para o Brasil, se naturalizou e teve lá os últimos dias, né? E apesar dele ter morrido em São Paulo, mas ele tinha residência ali em Nova Viçosa. Então, o Franz, ele foi um grande artista que teve grande influência, né, em relação ao cubismo, influência do expressionismo, que já são linguagens da arte, movimentos da arte bem mais contemporâneos, né, que foge daquela arte academicista, arte figurativa e deixa livre, né, o artista se expressar, o artista criar, sem se preocupar de reproduzir algo. E ele contribuiu muito. Uma pena que muitos dos materiais do Franz, como a gente viu naquela reportagem, estão perdidas, né? Principalmente por causa da própria destruição natural, né? De cupins. As obras estão numa área muito úmida, né? Que é a região de Nova Viçosa. E Krachenberg, ele produziu boa parte de suas obras com árvores atingidas por algum crime ecológico, né? Então, que estavam ali já descartadas.
Então, de troncos e raízes retorcidas, carbonizadas, ganharam vida, né? Vida em esculturas, com texturas visuais, com texturas táteis, ou seja, algumas dessas obras a gente já sabia, já sabe, né? Que tipo de textura é, se é lisa, se é rugosa, enfim. E, às vezes, há necessidade de você sentir para saber o tipo de textura, ok? Então, quem não assistiu o vídeo, né, do Francis Krachenberg, resgate aí no grupo do WhatsApp, no celular de vocês, que foi trabalhado esse assunto do Francis. Na aula passada, nós falamos sobre ritmo, né? Que ficou uma atividade para vocês fazerem. Inclusive, alguns que me mandaram atividade, alguns depois eu até comentei, aí alguns até consertaram. Alguns fizeram lá, né? Quadrados, triângulos, porém não pintaram, deixaram de qualquer jeito. Então, só uma observação, tá? Não sei se vocês lembram, mas o ritmo dá essa ideia mesmo de intensidade, né, de movimento. E aí a cor, ela é fundamental nessas composições. Mesmo que eu possa compor lá com grafite preto, né, o grafite lá de lápis, tudo bem. Mas precisa ter uma tonalidade, alguns tons. Agora, só fazer um quadrado branco e deixar lá e falar que isso está certo, não está certo, não. Tá? Então, fica aí minha dica para quem fez isso. Fazer um trabalho com capricho, né, gente? Não é só ir lá fazer qualquer coisa, mandar para a professora para dizer que cumpriu a atividade, porque eu vou avaliar com a mesma qualidade que vocês. A nota vai ser de acordo com a qualidade do trabalho. Né? Então, vamos ter mais capricho para que todos possam obter bons resultados. Então, nós vimos em relação ao ritmo, né? Eu disponibilizei o material em slides também, que está muito bom, e o ritmo está em toda parte tem ritmo. Né? O ritmo está na música, o ritmo está na respiração, o ritmo está na poesia, nas batidas do coração, o ritmo está na natureza, né? Através do movimento das marés, da alternância entre dia e noite, a mudança de estações, a medida do tempo. E a gente pode descrever o ritmo usando também os elementos, né, os recursos lá da arte, que é a linha, o plano, as cores, as figuras. A gente pode expressar o ritmo por meio de sequência, alternando, repetindo. E o ritmo é isso, ele vai dar sensação de movimento e pode apresentar de diversas maneiras. Então, a gente trouxe aqui, tem aqui no livro de vocês, na página 13, alguns exemplos de movimento que a gente pode ver no teatro, nas artes visuais, na natureza, na escultura. Quero que vocês retomem a apresentação dos slides, porque lá traz todo o material que cada tipo de ritmo, de alternância, de repetição, concêntrico, vai ilustrar, vai trazer um exemplo. Então, se baseia nesses exemplos, eles possam fazer essa atividade aqui da página 14, certo? Amanhã, na nossa atividade avaliativa, na nossa P1, que vai ser disponível por volta de 8h30, 9 horas, e vai ficar disponível até umas 16 horas, é sobre esse conteúdo que eu estou conversando com vocês. Sugiro releiam, né? Marquem algumas informações que a gente conversou aqui, retome algum vídeo, as apresentações dos slides, que vai estar tranquilo para quem está dedicado e preparado. Certo, pessoal? Então, a gente vai finalizar aqui. Deixa eu só marcar aqui quem está na aula hoje. Ok, marquei. E amanhã fica disponível para vocês. E quem não fez a atividade da página 14 é até hoje, tá? Eu não vou ficar mais aceitando atividade fora do prazo. Então, quem não fez a página da tia 14, faça, mande foto para o meu e-mail para que eu possa avaliar.
Tá bom assim? Então é isso, a gente termina aqui 8h30 e amanhã fica a nossa avaliação disponível para vocês. Certo? Ok, certo. Então Sim. tá. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, professora. Luísa, Tchau, bom Professora. dia dos pais, tá Tchau, bom? professora. E um beijo para vocês. Tchau, Tchau, tchau. professora.